Bom, então eu sou Vitor, já me apresentou, não me apresentou muito bem, né? Sou lá do NID, da UFRJ, também sou aluno da UFRJ, desde sempre, desde a graduação e tal. E hoje eu vou falar um pouquinho, né, sobre um tema que atravessa os meus estudos, que é o tema da diversidade. Por que eu entendo que a diversidade é importante para além do senso comum, né, de que a diversidade é legal, de que é bonito, de que é um discurso comprado, né, como a pauta do momento. E eu vou falar também como a gente tem errado estrategicamente na minha leitura, na maneira de tratar, de lidar com esse tema, principalmente enquanto atores sociais engajados politicamente, né, mais ou menos engajados, mais ou menos militantes, ativistas e tal. Isso é uma percepção que eu tenho tido, uma reflexão que eu venho construindo dentro e fora da academia, né, principalmente fora, principalmente na rodinha do bar, na conversa. E eu acho que é importante a gente trazer isso para esses espaços para dialogar com quem tem algum interesse em pensar um país melhor para viver, né? Melhor para a gente, melhor para gerações futuras. Afinal, não inventaram ainda uma outra maneira, dentro da democracia que a gente tem, de gerenciá-la, de gerenciar a sociedade melhor, senão através da política, né? E aí a gente vive esbarrando em vários probleminhas que têm a ver com falta de representatividade política, né, que tem a ver com algumas discussões que a gente não consegue aplicar na prática, para tirar do livro, tirar da sala de aula e trazer para a prática, por vários motivos, por personalismos nossos, enfim. Mas eu já adiantei um monte de coisa, mas foi só para fazer uma grande introdução do que eu quero falar. Deixa eu ficar de olho na hora, porque a minha companheira de mesa aqui já falou, vamos lá, hein? Vamos falar, mas sem viajar muito, por favor. Ela é um pouco doutrinadora. Enfim. Quando a gente fala em representatividade, né, e quando a gente fala em diversidade, a gente está falando, em última análise, de gerar uma representação mais fidedigna do que é a sociedade nos espaços que são espaços de poder, que são espaços de prestígio, não necessariamente de poder, mas também espaços de poder. Se a gente falar de política, a gente está falando necessariamente de espaços de poder, né? É muito difícil, a gente sabe disso, quem ainda não refletiu sobre isso, claramente vai conseguir enxergar, que é muito difícil que pautas, por exemplo, de mulheres sejam adequadamente defendidas por homens. É difícil, não estou dizendo que é impossível, mas é difícil. É muito difícil que pautas da comunidade LGBTQIAPN+, cada dia eu me gabo de saber essa sigla. N é de não binário. N é o que achou que ia me pegar. Enfim. Então, aprendeu aí agora já. E aí o que acontece? Que essas pautas sejam defendidas adequadamente por pessoas que não fazem parte ou que não se sentem incluídas, representadas dentro desse movimento. E assim sucessivamente. Assim funciona também com uma pauta negra, né? Mas seria ingênuo da minha parte pensar, por exemplo, que, quanto militante negro, que eu também sou, eu vou conseguir mobilizar as pessoas para que as pessoas do meu movimento e as pessoas fora dele, para que, enquanto negros, a gente eleja pessoas que defendam aquelas pautas que nos atravessam apenas. Veja, o que eu quero dizer é que as minorias, elas têm uma coisa em comum, elas são minorias políticas. Os negros e negras, os LGBTQIAPN+, as mulheres negras, que são, né, a gente pode tratar como um subrecorte, tanto de mulheres quanto de negros, têm suas demandas e tem as interseccionalidades que os atravessam, né? Então, a gente pode ter uma mulher negra, LGBTQIAPN+, pessoa com deficiência. E aí? Será que essa pessoa vai achar tantas pessoas iguais a ela para poder buscar uma eleição? Ou será que faz mais sentido ela eleger alguém que, a despeito de não contemplá-la completamente na representatividade, demonstre um grau profundo de sensibilidade para os seus atravessamentos? Eu acho isso fundamental. Eu ouvi de um rapaz, na semana passada, num outro evento que eu fui, dessa vez fui só para acompanhar,
E o rapaz falou para mim o seguinte: a gente precisa da união dos anti. Né? Parar de dizer que eu sou antirracista, antimachista, anti não sei o que só, mas a gente precisa se unir. E aí eu falei, cara, você está contemplando exatamente uma reflexão que eu vivo fazendo, né? Que não faz sentido eu me dizer antirracista, mas eu sou homofóbico. Né? Tem uns caras que falam, racismo para mim é um problema muito sério, agora eu não gosto de viado, porra, viado é foda. Não funciona isso, não faz sentido. Porque a gente está falando de uma hegemonia e de várias contra-hegemonias. Lá atrás, né, na eleição do Trump, na primeira disputa dele, que foi quando ele foi eleito, passou a eleição, ele foi eleito, e eu assisti um comentário político. Estava numa fã, eu gosto de política, mas nessa época eu estava no primeiro amor, né? Sabe quando a gente entra no CrossFit, só fala de CrossFit? Eu estava assim, com a política. Só falava de política, eu via tudo, lia tudo, sem saber inglês, via o debate em inglês ali, com a legenda e tal. Mas aí eu consegui entender, dessa vez, um rapaz falando o seguinte, que o problema do Partido Democrata nos Estados Unidos vinha sendo há anos, e naquele ano, especificamente, explodiu, porque, afinal, eles perderam a eleição, uma eleição que eles poderiam ganhar, que, numericamente, inclusive, eles teriam ganhado, se não fosse o voto da maneira que é organizada, né, na eleição americana, porque o Partido Democrata precisa ter um guarda-chuva muito grande nos Estados Unidos. Né? Assim, acho que todos aqui sabem que o sistema estadunidense é bipartidário, e a gente tem um partido de direita e um partido de direita pra caramba. Mas o partido de direita, que não é o direita pra caramba, se diz de esquerda. E esse partido é o democrata. Então, a pauta LGBTQIAPN+, a pauta negra, a pauta de imigrantes, todas as pautas que são contra-hegemônicas, o Partido Democrata precisa abarcar para poder apresentar um projeto que todas essas minorias votem e eles tenham condições de concorrer em pé de igualdade com os republicanos. E os republicanos? Não. Um monte de homem branco, velho, um monte de machista, um monte de racista, Ku Klux Klan, todo mundo, né? Explode tudo. E vamos invadir algum país agora. Qual país que a gente vai invadir? Vamos buscar petróleo. Isso é muito mais fácil. Né? A hegemonia já é hegemonia há muito tempo, né? No mundo, na história. Então, é muito mais complexo se organizar enquanto contra-hegemonia. Mas é preciso uma vontade. E é preciso uma coisa que é a coisa mais difícil da relação humana, na minha opinião, que é a confiança. Né? Como é que eu vou confiar, por exemplo, como é que eu vou confiar que alguém não negro vai tocar uma pauta antirracista por mim lá no Congresso Nacional, por exemplo? Pesado, difícil. Né? E por aí vai. Eu acho que essa reflexão, né, ou esse tipo de reflexão, é importante, sobretudo hoje, né, porque a gente precisa aproveitar esse momento, que é um momento de fermentação de vozes dentro dos movimentos sociais. Né? É um momento pós-Marielle, pós-George Floyd, pós-Agatha e João Pedro, mas esses nomes são nomes que só são nomes vivos na nossa mente, na nossa memória, porque a gente vive um momento histórico, tecnológico, que nos permite ter acesso a essas informações dioturnamente. Né? Então, uma Marielle Franco assassinada brutalmente por um crime político na década de 50 não ia ser tão falada, ou até ia, mas haveriam meios mais fáceis de controlar essa informação, que hoje é totalmente incontrolável. Né? Então, a gente precisa aproveitar esse momento para reverter essa dinâmica e aproveitar esse respiro na virada da extrema-direita mundial, né? Que aí eu acho que a Maíra conseguiria abordar isso um pouco mais, com um pouco mais de profundidade do que eu. Mas essa coisa da extrema-direita eclodindo e se mostrando cada vez mais forte, né, na Europa, nos Estados Unidos, no próprio Brasil, e etc., a gente tem um respiro com a eleição do Lula 3. Né? A gente tem um momento de... O mar está revolto aqui, mas o nariz está para fora. Respirei. Não sei se eu vou conseguir me salvar, mas temos 4 anos para tentar. A gente precisa aproveitar esse momento para poder entender qual estratégia política que a gente quer tratar. De que maneira a gente vai, por exemplo, se comportar para pelos pleitos municipais de 2024. Né? E isso não é só de que maneira se comportar na urna, mas de que maneira se comportar na construção do ativismo pré-eleição, que é o que importa.
né? O seu voto é um voto, mas os votos que você, como formador de opinião, como o primo, o irmão, o sobrinho, a sobrinha, a filha, a tia, você como uma pessoa respeitada nos teus micro-universos sociais, de que maneira você vai se comportar e qual a importância disso? É muito grande. É muito grande. E é grande se você, principalmente se vocês, né, se todos nós, conseguirmos driblar os personalismos e entender que é importante ser tático, ser estratégico, ter uma inteligência eleitoral ali, uma inteligência política de longo prazo, né? É uma construção de projeto, né? Não tem como analisar isso só pleito a pleito, só dia a dia. Claro que chega um momento também, né, que acabou. A eleição é daqui a 5 dias, daqui a 3 dias, a coisa fica um pouco meio rachão, né? Vira um rachão, vira um negócio de... Mas se você consegue refletir isso antes, e dá para você construir esse debate de uma forma mais inteligente do que essas coisas minimalistas de, olha, agora eu já saí de uma negação, de uma ignorância, muitas aspas aqui, tá? O que eu quero dizer, de uma ignorância em relação ao que me atravessa, ao que me representa. Então, agora eu quero uma nova resposta pasteurizada. Antes, a minha resposta pasteurizada era pegar um papelzinho no chão e votar, por exemplo. Ou era só ouvir o que alguém que eu confio fala e daí em diante, até fazer ativismo, mas porque alguém falou e está tudo certo. Agora, não. Agora eu quero uma outra resposta pasteurizada. Descobrir que eu sou negro e, a partir de hoje, eu voto numa pessoa negra e ponto. Tá, tudo bem, isso não é errado. Mas isso também não é tão certo assim, né? Ou melhor, isso não é errado, mas isso é pouco estratégico. E aí a gente pode rebater isso para todos os outros recortes que eu falei. Acho que eu não vou me estender muito mais do que isso. Deixa eu só ver se eu anotei algo mais importante. Sim, tem só mais uma coisa que eu queria falar. Eu acho que o movimento social como um todo, ele vai aprofundar a compreensão dos seus próprios recortes, das suas próprias particularidades, e das particularidades dos seus membros, dos seus militantes, dos seus ativistas, dos seus componentes, a partir de uma ótica que é contaminante, que é a ótica do capitalismo. E isso é uma verdade, né? Isso não é não é algo a princípio contornável no médio prazo, no curto prazo, né? A gente sabe que a gente aprende a ser competitivo, a ser consumidor em excesso, a ser imediatista, né? A verificar que resposta aquela ação vai me dar financeira, né? Meu pai vai votar, meu pai é bombeiro, aposentado, meu pai vai votar no cara que garanta paridade para o aposentado, porque ele é aposentado, do serviço público estadual, e que prometa aumento para os militares. É nesse cara que ele vai votar. É pragmático. Mas é pragmático a partir de uma ótica capitalista, né? Aí eu tive que falar para ele, você sabia que você é negro? Você sabia que seus filhos são negros? Você sabia que sua sobrinha fulana é gay? Você sabia que teu sobrinho fulano... E você sabia que você tem um neto? Você já pensou nisso? Será que você pode ser menos pragmático? Porque, cara, você não ganha mal. Você ganha mais do que 90% da população brasileira. Será que você precisa ser tão... Você ter essa punção tão grande pelo dinheiro por R$200 ou R$300, que talvez aumente no seu salário, ao invés de considerar outros atravessamentos mais importantes do que isso no todo? Que sociedade é essa que você quer viver, cara? Que você quer que a gente viva? Daqui a pouco tu morre. Eu falei isso para ele. Aí ele ficou... É verdade. Mas deve ter votado errado do mesmo jeito. Enfim, então eu acho que esse momento é o momento de que reflexões como essa, não necessariamente essa reflexão, mas que reflexões como essa, partindo de que a gente tem um momento mais fértil, um governo Lula, pós-Bolsonaro, né, um governo onde a gente tem condições e necessidade de desfazer certas crenças, certas coisas que foram alimentadas nos últimos anos. Acho que é esse o momento da gente fazer essa reflexão e não deixar passar. Não deixar passar nem para o personalismo nosso, né? Eu estou dentro dessa caixinha e só vou pensar dessa maneira, né? E nem por absorver uma nova lógica pasteurizada de tomar decisões que vou votar, ou vou escolher, ou vou defender aquilo que me favorece, sem pensar na sociedade como um todo. Acho que é isso. Obrigado. É com você, Maíra.
Oi, gente, boa noite. Eu quero dizer que vocês estão desafiando aqui a situação, porque tem gente aqui, a gente vai ficar como? Um pouco esquizofrênico, né? Meio vesgo, dificultando aqui o serviço da gente. E quero dizer que eu menti muito para você, porque eu não sabia que você ia falar isso tudo e agora eu vou precisar talvez de mais uns minutos, porque eu vou ter que falar algumas coisas que você está me obrigando a falar. Por quê? Ele trouxe aqui um problema que é constitutivo da esquerda contemporânea, que é como formar um sujeito universal. O que eu estou querendo dizer? Sujeito universal é uma coisa mística hoje em dia, né? Mas por que é uma coisa mística hoje em dia? Até 89 não era uma coisa mística. Durante a Guerra Fria, estava todo mundo, nós aqui de esquerda, a gente estava acreditando que, num dado momento, ele ia baixar. O sujeito universal ia fazer revolução e a gente ia poder ser feliz. Porém, no tempo que nos separa da Guerra Fria, algumas coisas aconteceram que fizeram a crença no sujeito universal acabar. Primeiro, a gente percebeu que esse sujeito universal era um pouco branco, um pouco europeu, ele tinha umas marcações de gênero e classe, 100% homem, né? Ou seja, que essa ideia de razão individual, universal, que alimentava a crença num progresso que necessariamente levaria à ascensão do proletariado como classe universal, a chegar ao poder, ou seja, os pressupostos filosóficos dessa crença eram pressupostos etnocêntricos. Eram pressupostos que tinham um lugar na história. Essa ideia de razão individual, ela tem inscrição no mundo. Então, a gente começou a criticar essa ideia de razão universal. Primeiro, implodimos os fundamentos epistemológicos. Depois, a crença foi implodida na prática, com a derrubada do muro. E aí, a esquerda foi para casa pensar. E agora, galera, como é que vamos acabar com o capitalismo? Como é que a gente vai gerar sujeitos políticos? E aí o Vitor já matou a charada. E outro autor muito legal que eu vou sugerir para vocês, Daniel Ben-Said, num livrinho minúsculo, não sei o que é, Os Irredutíveis do Tempo Presente. Esse livro é lindo, ele trata desse problema e ele vai dizer o seguinte, a mesma coisa que tu falou. Tem uma galera aí que é oprimida por um ideal de ordem que é hegemônico e é patriarcal e é neoliberal e que fustiga, maltrata diferentes grupos que não são iguais, cujos problemas não vão se resolver ao mesmo tempo, não vão se resolver numa tacada só, eles não vão formar um sujeito universal, eles não vão ter uma convergência de se dissolver enquanto classe universal. Mas eles podem fazer o quê? Articulações políticas, combinados, articulações, alianças. E desde então esse é o mundo em que a gente vive na esquerda. Promover espaços de articulação, aliança entre segmentos oprimidos, para que minorias se convertam numa maioria, num sujeito político capaz de ganhar eleições majoritárias. Esse problema era caro para mim, agora vindo para o nosso mundo aqui, no meu caso, para entender o Bolsonaro. Como é que um parlamentar, que cai de novo perfeitamente no que o Vitor falou, o Bolsonaro era um parlamentar para o pai do Vitor, se o pai do Vitor fosse do Exército. Mas eu acho que ele já era bem um parlamentar para o seu pai, mesmo seu pai sendo bombeiro. Porque ele atuou durante muitos anos como um corporativista desse segmento. Primeiro, específico, famílias de militares, né? Mais até do que os próprios militares, aqueles que tinham um interesse que era, sobretudo, pecuniário, que é pensão, reajuste de soldo, e ele falava, era sobre isso que ele falava. Depois, ele começou a encontrar, porque essa articulação entre sujeitos políticos, ela não é espontânea. O ator político tem que incorporar no discurso elementos que agreguem diferentes segmentos.
O Bolsonaro conseguiu fazer isso. Ele está dando aula aqui para nós da esquerda. Como que ele foi fazendo isso? Incorporando ampliadores no seu discurso para atrair outros segmentos. Começou a atrair outros grupos, né, que fazem parte do escopo da segurança, para além dos militares, agentes de segurança pública e privada, PMs e tudo mais. Continuou com um discurso corporativo, mas já dialogando com essa questão da segurança. E aí observou o seguinte: olha, essa ideia de ordem punitivista, que remete à ditadura militar, ela atrai muitos grupos. Ela é um ponto nodal, que é a categoria que a gente usa lá, para dizer desses elementos, esses pontos de articulação do discurso, em que um mesmo termo ganha diferentes interpretações, diferentes significantes, e pode flutuar para atrair grupos diferentes. Então, essa ideia de ordem, ela significa uma coisa para um grupo, uma coisa para o outro, uma coisa para o outro, mas remete a um mundo pretérito, mais simples. Antes de começar essa sociedade muito complexa, homem com homem, mulher com mulher, todo mundo quer ser uma sociedade mais simples, porque patriarcal, porque estruturada de maneira hierárquica. Com essa ampliação discursiva, ele ganha os conservadores. E ele bota cereja no sundae quando ele incorpora o fundamento econômico disso. Porque o patriarcado, ele não é só uma ordem social, ela é uma ordem econômica também. E ele, a gente consegue demonstrar isso, né, com números. Bolsonaro, desde o início da sua trajetória, ele é marcado pela ausência em seus discursos de termos pobre, pobreza, qualquer tipo de discurso que tenda a ser entendido como pró-classe trabalhadora. Esses termos só aparecem ligados a uma ideia de punitivismo, quer dizer assim, a gente tem que acabar com a pobreza, porque senão o menino de rua vira bandido e vai assaltar a gente. O que eu estou dizendo é o seguinte: a gente tem o patriarcado como elemento aglutinador desse sujeito político que se tornou majoritário à direita. Segunda parte da nossa conversa: como é que a gente derrotou isso eleitoralmente? Mas primeiro a gente tem que entender como é que eles ganharam eleitoralmente, porque a direita, o antipetismo, que é mais ou menos como se organiza a direita no Brasil, ele sempre batia numa trave que era a dificuldade de popularizar o seu discurso. Um discurso liberal da economia tem dificuldade de penetrar o tecido social, uma vez que essa ideia de liberalismo econômico, ela prioriza a rentabilidade dos investimentos financeiros e não a desigualdade, a redução da desigualdade e processos de crescimento econômico. Então, isso não falava a linguagem das classes populares. O operador que foi utilizado para esse enraizamento popular da direita foi um tipo de conservadorismo capaz de atrair o segmento evangélico. E aí a igreja passa a se tornar uma caixa de ressonância que traduz uma linguagem que surge. Isso não é através do Bolsonaro, isso antecede o Bolsonaro. Talvez o Bolsonaro seja uma peça nesse processo apenas, né? Um processo de uma minoria. Os evangélicos até o início até 2010 se entendiam como uma minoria religiosa que está se pretendendo, está ambicionando se tornar uma maioria política. Então, tem um texto do Joanildo Buritim que ele fala disso, minoritização dos evangélicos versus essa pretensão majoritária. O Bolsonaro pega esse bojo de uma camada, de um segmento que tem pretensões majoritárias. Porém, como que ele perde essa eleição? E olha que não foi... O que a gente obteve enquanto esquerda nessa eleição é algo histórico. Primeiro, a derrota de um incumbente, de alguém que tem a máquina. E que usa a máquina de maneira autoritária, ou seja, um incumbente com vocação autoritária, que ignorou qualquer tipo de amarra, limite fiscal, pegou a caixa de dinheiro e jogou na sociedade assim, ó. Então, as pessoas de classe popular que votaram contra o Bolsonaro, muitas vezes votaram contra o próprio bolso.
porque tinha tido reajuste em vários tipos de benefício, reajustes consideráveis. Volto a perguntar, como é que ele perdeu essa eleição? Alguns indicadores, essa resposta ninguém tem. Envolve o carisma do Lula, né, uma certa magia que tem em torno do nome dele. Se fosse outro candidato, acho difícil que não conseguisse mobilizar esse tipo de paixões. Envolve uma capacidade de formar, sim, uma frente ampla e conseguir tirar alguns votos das elites, né, porque o Lula também tirou uma garfada das elites. Mas observa-se que, mesmo dentro desse segmento, que é o segmento que deu a vitória ao Bolsonaro, que são os evangélicos, que popularizou, porque, olha só, mais de 10 salários mínimos e de 5 a 10 é 20% só do eleitorado. 30% é até 2 salários mínimos, vota com PT. Se a gente tivesse um projetor, eu estaria botando esses números aqui, então imaginem esses números. Até 2 salários mínimos, vota no PT. Mais de 10, não vota. Eu tenho aqui os números, eu posso falar para vocês. Mais de 10 não vota. 5 a 10 também não vota. Porém, valem muito pouco o de 5 a 10 e o mais de 10. O que vence a eleição é até 2 e de 2 a 5. E o que eu quero dizer para vocês é, a categoria-chave para ganhar essa eleição foi de 2 a 5. Porque o até 2 já está historicamente com o PT desde 2006. Mais de 10 está com a direita. 5 a 10 está com a direita. A gente consegue diminuir essa margem, que já foi de 67% em 2018, mais de 10 votando no Bolsonaro, e caiu para 61%. O de 5 a 10 era 69%, caiu para 58%, beleza. Mas onde a gente tirou bastante diferença foi nesse 61% do de 2 a 5%, para 55%. Eu estou trabalhando com dados da última pesquisa eleitoral do Datafolha antes da eleição, em todas nessa série histórica. A gente tirou 5, a gente foi de 61 para 55. Isso, em termos de densidade eleitoral, é muito maior do que o de 67 para 61 no mais de 10, de 69 para 58 no de 5 a 10. Isso representa muito. Então, a disputa nesse 2 a 5, a disputa no segmento evangélico é fulcral. A disputa nisso que a gente entende hoje em dia como classe trabalhadora. É o motorista de Uber, é o entregador do não sei o quê, classe trabalhadora. Não esse sujeito universal proletariado de antigamente, uma classe trabalhadora que é multifacetada em várias clivagens. E esse é o segmento importante para a gente ganhar a eleição majoritária. E parece, que eu gosto de fazer análises otimistas, que a gente está conseguindo fazer isso. Por quê? Na última pesquisa IPEC, que tem estratificação econômica na análise de popularidade, a gente observou uma melhoria no de 2 a 5. Se a gente comparar, eu não tenho aqui. Não, mas a gente observou uma melhoria nesse segmento de 2 a 5, quando a gente compara com a pesquisa de abril. Você tem uma elevação, tanto naqueles que consideram como ótima, boa e regular. Se somar esses 3 indicadores, a gente tem uma recuperação no 2 a 5. Que tem a ver com políticas econômicas voltadas a esses segmentos, né? Que tem a ver com a própria melhora do ambiente econômico e que, principalmente, gente, permitem que a gente pense o seguinte: esse é um processo que culmina, que começa que a gente tem reflexo em 2022. Por quê? Na última pesquisa da eleição, antes da eleição, se a gente comparar o Haddad com o Lula, o Haddad para Bolsonaro tinha 36 pontos percentuais de diferença entre Haddad e Bolsonaro, ou seja, Bolsonaro e Haddad no segmento evangélico. O Bolsonaro ganhava de 36 pontos percentuais a mais do que o Haddad. Do Lula, isso caiu para 30%. Só isolando os evangélicos. O que corrobora o que a gente viu antes, quando a gente isola de 2 a 5. É quase a mesma coisa, porque de 2 a 5
a gente teve uma perda de 61 para 55. Se a gente isola só os evangélicos, em termos de pontos percentuais, de 36 para 30. Qual o resultado dessa conversa? Temos que disputar esse segmento. Evangélico não é necessariamente bolsonarista, não é necessariamente conservador, e eleição municipal é o campo para isso. Menos ideológica, mais pragmática. Vamos falar de economia, de política, de mulher, de negro, do que for. A gente não precisa ficar refém de uma clivagem que não existe. Enfim, gente, era isso, só para a gente começar a conversar. Obrigada. Bom, eu acho que agora a gente pode abrir para questões, considerações, elogios, algumas críticas com carinho. Né? Eu tenho perguntas. Ai, meu Deus. Não, então, uma para cada um. Maíra, eu adorei sua fala, concordo com tudo, mas eu queria só que você... Eu tenho que falar amanhã sobre junho, e eu quero falar sobre classe média, sobre como a esquerda não dialoga com a classe média. E essa faixa aí de 2 a 5 salários mínimos é classe média, certo? Que é um pouco o perfil que estava nos protestos de junho, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho assim, disso que você falou, mas usando essa categoria de classe média, que eu sei que é uma categoria difícil e até difícil de definir, mas eu queria que você falasse um pouquinho disso, que eu sei que você sabe falar disso. E eu não sei tanto, então eu quero aprender com você para falar amanhã. Para colar amanhã na minha fala, já vou preparando aqui. E Vitor, também adorei sua fala, também concordo totalmente, óbvio. Mas eu queria que você falasse um pouco também dessa coisa das alianças, né? Até porque a gente, hoje em dia, eu acho que a gente tem batido muito cabeça sobre essa questão, né, movimento de minorias ou classe, né, ou em busca ainda de uma nostalgia de um sujeito universal. Como é que a gente pode, né, tentar fazer com que a gente que acha que esses sujeitos minoritários, ditos minoritários, são essenciais, que as lutas do movimento negro, das mulheres, LGBTQIA+, são essenciais, como você acha que a gente pode tentar fazer com que isso não sejam questões particulares ou questões específicas, como a gente diz, que se tornem mais amplas, né? Tendendo aí a um sujeito que não é universal, mas que pelo menos é uma maioria, como a Maíra falou. Consegue ser uma maioria. Mas não vai... Vamos ver se tem mais perguntas. Mais perguntas, gente. Mais alguém, gente, para fazer o bolo? Porque aí, se a gente não sabe uma, a gente responde a outra. Esse é o objetivo das perguntas em bolo. Tá. Tentei, né? Vocês viram, mas ela não me permitiu. Bem, sobre essa questão entre bolsonarismo e classe média, eu acho mais fácil ir por aí. A questão da desidratação da esquerda na classe média vem desde 2006, do mensalão, uma redução considerável. Se a gente pegar aqui meus números petista, antipetista, deixa eu abrir de novo aqui o negócio. A gente vê que desde 2006, se a gente for pensar num conceito de classe média tradicional, porque é o seguinte, a gente pode até chamar 2 a 5 de classe média, mas no mundo da vida eles não são. No mundo da vida, eles não fazem Kumon. Esse é o debate que o Postman e o Nery divergem, né? Tipo, o Postman vai falar que isso é trabalhador, e o Nery vem com a nova classe média, né? A invenção do governo Lula. Não, mas por que não? Eu acho um debate nominalista. É um debate nominalista, porque isso que a gente... Quando eu escrevi um texto para demonstrar, através da dispersão dos votos do Bolsonaro, ao longo de todas as eleições dele, que ele tem perfil de voto de classe média. Mas é uma classe média baixa. E o primeiro parecer que eu recebi falava assim, mas por que você está chamando essa galera de classe média? Aí eu peguei literatura, dialoguei com a literatura e falei o seguinte, né? Encontrei isso, tem vários textos dizendo sobre isso. O que no Brasil a gente convencionou chamar de classe média não tem nada a ver com média. São pessoas ricas.
Então, quem faz Kumon, cultura inglesa... Ó, você tem um filho, o filho estuda num colégio que é R$5.000, mais R$1.000 de cultura inglesa, mais R$1.000 de Aliança Francesa, mais R$600 de Kumon, mais sei lá quanto não sei o quê. Você tem 3 filhos. Querido, você é rico. Você não é classe média. Mas o que a gente convenciona chamar de classe média é essa galera. Não, com muito menos que isso já é rico. Mas o que a gente convenceu, o imaginário nosso de classe média é a novela da Globo. Então, mas isso está definido aonde? Exato, é um debate nominalista, que não vale a pena... Mais ou menos. Não é um debate que eu acho que é político, porque enquanto a gente achar que aquilo ali é classe média, a gente não vai saber onde estão os ricos e onde está a classe média, de verdade, entendeu? Não, o que eu estou chamando de nominalista não é que é para diminuir o debate, não. É dizer assim que a gente tem que redefinir as fronteiras, porque uma das questões que gerou o ressentimento, que foi um desses afetos que catalisou a união de diferentes grupos em torno da direita, é um ressentimento de pessoas que passaram a ganhar mais, consumir mais, que é o estudo da Rosana, consumir mais, ganhar mais, mas não eram vistas como classe média. Quando chegava no restaurante japonês, todo mundo olhava estranho para a pessoa. Juntou dinheiro para ir lá no aniversário de namoro no japonês, é maltratado. Já pergunta logo se era peixe urbano. A pessoa... eu já sei que eu já passei. Já falaram assim, esse é o pessoal do peixe urbano? Alto, assim, no restaurante. Ou seja, você não é acolhido como um membro da classe média. Isso gera ressentimento. Esse debate é político, mas eu estou chamando de nominalista exatamente para dizer que classe média não é banana, que você olha e fala assim, aqui é uma banana. É um conceito em disputa. Mas que tem a ver com uma questão de pertencimento, de dificuldade de ser visto como alguém de classe média por outras pessoas dessa classe média que, na verdade, são ricos. Esse 2 a 5 tem esse problema, porque ele não vai fazer, dificilmente vai fazer cultura inglesa, Aliança Francesa, Kumon, escola de gente rica, e comer uma vez por semana no japonês. Mas, mas a questão é, a esquerda perde nesse segmento, mas está recuperando nesse 2 a 5. E talvez seja a vocação dela ter essa classe trabalhadora do lado muito mais do que a classe média tradicional, que a gente vem perdendo desde 2006 com o Mensalão. Mas que talvez não seja a nossa vocação, enquanto representantes da classe trabalhadora, representar esse tipo de classe média, que é menos de 1% da população. Muito bom. Vamos lá. Assim, existe um porquê primeiro, né, para entender como que se dribla, né? Quando a gente deixa de se entender, e quando eu falo a gente, eu estou falando a gente que faz parte da classe trabalhadora, ou fazia parte do que a gente chamava de classe trabalhadora, mas que também tem acesso a uma leitura minimamente, a um nível de educação para entender que classe trabalhadora é uma categoria, né, histórico-sociológica e etc, etc. Essa galera deixa de se entender classe trabalhadora necessariamente para poder se entender, eu sou negro, né? Para se entender, eu sou parte de um grupo, eu tenho outra classificação, né? E aí não é trabalhadores univos, né? É negros univos, é mulheres univas, né? E por aí vai. Mas isso tem vários pontos, mas é uma certa amargura. A Maíra usou uma palavra chamada ressentimento, que alguns autores usam sinônimos dela para dizer que é isso que a pedagogia do capital causa no que a gente chamava de classe trabalhadora no passado, né? Você não tem acesso a tudo que é vendido para você como felicidade, né? Você não tem acesso ao Kumon e às escolas. Você não tem acesso aos tênis, às roupas, aos eletrônicos, às viagens. Mas está tudo ali à sua vista. Mas você não quer dizer que você é classe trabalhadora, né? Porque classe trabalhadora é muito ruim. Você não tem acesso porque você tem um problema que é verdade. Veja bem, né? Você tem um problema estrutural, só para usar um termo da moda, você tem um problema social, de construção, que te coloca com maiores dificuldades de acessar aquele espaço. Mas esse ressentimento é movido pela mesma chave que não te permite deixar esses humores de lado, né? Esses humores financeiros, esse desejo,
para entender que você está num processo, você tem uma oportunidade de contribuir na construção de um futuro mais igualitário, mais justo, mais equânime. E aí vem a pergunta da Tati, né? Como é que a gente trabalha essa necessidade de fazer alianças para poder driblar essa dificuldade toda, enfim. Porque a Maíra trouxe os números muito interessantes sobre a vitória, né, da esquerda, a questão do nome do Lula fazer diferença e dar uma pista para a gente de como é que o Bolsonaro conseguiu ser derrotado, mas o Bolsonaro foi derrotado no executivo, mas o bolsonarismo não. A gente perdeu feião no legislativo. Feião. O Congresso é horroroso, né? E aí a gente precisa entender que não é jogo ganho, né? As pessoas não estão nem entendendo o que estão fazendo. Então a gente tem uma coisa mais basal do que entender quem nós somos, que também é importante, que é entender o que a gente está fazendo naquele momento, né? Como é que a gente pode contribuir direito para a gestão da nossa sociedade. Então, Tati, a minha resposta para isso seria uma resposta até bem genérica, mas depois dessa introdução não vai ser tão genérica assim, que é o trabalho de base, né? É a formação política. É isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? É ter oportunidade de discutir e ser elemento reprodutor dessas discussões. E aí, com vários complicadores, quantos possíveis cada um de nós tiver condições de colocar, que é quem é o meu interlocutor, né? Eu vou levar essa discussão para a minha casa, para o meu bairro, para a minha escola, para o meu trabalho, para a minha faculdade, para onde quer que eu esteja, com quem que eu estou falando e como eu vou dizer isso sem tocar em gatilhos que vai fazê-la repelir, né, o que eu estou dizendo, né? Porque se eu falar em, por exemplo, classe trabalhadora, que é um termo, a pessoa ela vê esse cara de esquerda, chatão, bagulho de Marx, tô fora desse bagulho, chatão, papo chato. Se eu falar em identitarismo, se eu falar em movimento negro, se eu falar em várias coisas, isso tudo está muito castigado, isso tudo está muito desgastado, isso tudo está despertando muito ódio. Esse papo, vamos esperar 4 anos para a gente falar disso, porque eu não aguento mais. Se vocês forem perceber, isso é um cuidado que eu tenho tentado adquirir, né, que é falar do que tem que ser dito, sem tocar nas palavras, nas pontos-chave, porque eu acho que não vai rolar. O cara não vai querer me ouvir, a mulher não vai querer me ouvir quando eu falar em, olha, o colorismo no Brasil. De novo, o negócio de colorismo. Pô, Vitor, mas tem que ser falado. Tem, mas não precisa dar esse nome, pô. Vou falar de outro jeito aqui, né? Não vou falar de Jesus, vou falar de amor. Papo de pastor, você está sabendo que eu tenho essa vocação religiosa. Então, eu acho que é isso. É usar a estratégia, ter essa vocação, leva o jeito para o negócio, babado, com essa cara de Ogã. Enfim, eu acho que a estratégia é trabalho de base, né? E aí, claro, como a educação não atende isso perfeitamente, mas a LDB vai falar em dever do Estado, da sociedade civil organizada, da família, a gente pode meio que se imbuir desse espírito paulo freireano ali e falar, mano, eu vou fazer minha parte, eu vou escolher a melhor estratégia e vou conversar com meu pai bombeiro. Qual é, pai? E aí vou falar nos termos que ele entenda que tem alguma coisa errada, sem afetar, sem trazer à tona os fantasmas, porque a gente vive de fantasmas, né? Sem trazer à tona os fantasmas que assustam ele. Quando eu falo de alguma coisa que lembra aquela coisa que ele detesta de esquerda, de aquele movimento que ele... Aquilo já gera um fantasma e ele corre para debaixo do lençol dele lá. Tipo todos. É importante o pronome neutro, é uma discussão importantíssima. Não vou entrar nessa discussão. Mas eu não vou usar com meu pai. Não dá para usar. Ainda não dá. Daqui a um tempo vai dar, mas agora não dá. Porque se eu usar, eu vou bloquear, eu vou interditar a conversa dali em diante. E aí, pesando o que é melhor que eu interdite a conversa porque eu tenho uma necessidade de afirmar o uso da linguagem neutra, por exemplo, só para usar esse exemplo, ou é melhor que eu prossiga na conversa e prepare ele para poder receber lá na frente a linguagem neutra? Porque é isso. Se eu usar agora, eu só vou fazê-lo aumentar o nível de bloqueio para toda essa discussão, né? Próximo. Não, aí
meio ainda, donzelinha, né? Pior Com ainda. cara com... Não quero ser donzelinha também. Enfim. Aí, ó, respeita os meus 32 anos, né? Pelo amor de Deus. Sua idade que também é Ai, gente. Então, não, é porque eu fiquei muito pensando, assim, essa coisa que você falou, né? Porque, enfim, também estive na militância por muito tempo, organizada, digamos assim, orgânica. Agora em outras militâncias, assim. E aí eu acho que a gente tinha muito essa coisa de, poxa, quando você chega assim, né? Eu era de um grupo, a gente vendia um jornal comunista, você vai bater na casa de uma velhinha, você olha assim, crente. Não vou falar que eu sou... Como é que eu vou falar de comunismo, assim, de uma forma que a velhinha não vai ficar horrorizada, achando que eu fico enfiando crucifixo na vagina, alguma coisa assim do gênero, enfim. Né? Feminista maluca, seu sovaco é cabeludo, essas coisas, né? E aí, assim, eu acho que quando a gente deixa, às vezes, de colocar determinados termos, eu acho que isso leva a uma coisa genérica também, no sentido das pessoas perderem referências. Então, quando você não fala, né, em feminismo, quando você não fala em comunismo, né, quando você não fala dessas coisas, você acaba entrando num discurso que pode dar na cabeça da senhorinha, pode ser qualquer coisa. Se eu disser, não, mas eu sou por uma sociedade mais igualitária e etc., não sei o que, ela fala, mas na minha igreja também. Então, assim, o que eu quero dizer? Eu acho que, às vezes, a gente fica com medo ou com receio justamente de fechar essas portas e a gente deixa de usar termos que são muito importantes para a luta política e as pessoas vão perdendo a referência, assim, né? Porque se a gente não fala que feminismo é isso, as pessoas vão sempre achar que eu só quero, sei lá, uma vida melhor para as mulheres. Mas uma vida melhor para as mulheres o liberalismo também fala que quer, né? Assim, então, enfim, fiquei muito pensando nisso. Claro, eu também acho que... Eu estava até falando, né, amigo, a gente estava falando que eu acho que tem que ter um pouco essa coisa da militância chata também. Mas, assim, tem que ter, eu não sei, tem que ter a militância chata, mas a gente também tem que ter essa coisa de poder ouvir o outro, de estar aberto, mas não deixar de se colocar e de se posicionar, porque assim, eu fico pensando, a direita não deixa de se posicionar. A direita não deixa de ser racista, homofóbica, sexista pra cacete, e as pessoas batem palma pra essa merda. Então, assim, a esquerda não tem vergonha de falar, cara. Por que a gente vai ter vergonha de falar o que a gente pensa, o que a gente é, o que somos, assim? Só acho que não precisa chegar chutando a porta da velhinha crente. Mas falar assim, moça, enfim, não sei. Tentar falar de uma forma que não deixe de dizer o que é o conceito, mas que também não agrida a pessoa, né? Assim, enfim, não sei. Eu acho que realmente é muito difícil, mas eu acho que a direita não busca subterfúgios. A direita não busca um discurso sutil. Ela é escrota e fala essas merdas assim mesmo. E aí eu dou até um exemplo dos meus pais, assim, né? Eu nunca votei, a minha militância sempre foi essa coisa de base, assim, eu sempre achei que é na conversa, que é na troca, na Constituição Orgânica. E meus pais foram para uma porrada de 1º de maio comigo. E agora ficam ouvindo o Jovem Pan o dia inteiro e ficam falando assim, mas esses comunistas? Eu fico assim, oi? Oi, tá aqui? Eu? Né? Eu fico assim, caraca, eles estão há 32 anos convivendo comigo, foram um monte de coisas, já me apoiaram em várias coisas, e agora ficam dizendo assim, né? Essas mulheres de sovaco cabeludo, é a sua filha mesmo, que está aqui morando com vocês, sabe? Assim, é uma coisa muito doida, assim, é muito doida. E aí eu fico muito pensando nessa questão, né? Nesse debate, como é possível assim, uma luta contra-hegemônica? Eu acho que não é possível, gente. Eu acho que é muito difícil uma luta contra-hegemônica, porque assim, a sociedade é conservadora, o capitalismo produz essas contradições, assim, essa coisa de que a gente não se reconhece mais enquanto classe trabalhadora, justamente porque ser trabalhador é uma merda, é pegar ônibus cheio, sabe, é ganhar pouco, enfim. E aí já é para a Maíra também essa coisa, que eu não sei se a galera chama de Revolução Rosa, né, mas justamente esse período que era, né, exatamente, então assim, como que foi possível, né, assim, sei lá, eu cresci nesse momento, né, do governo Lula, assim, 2002, como que foi possível esse período, né, de uma América Latina de esquerda e hoje não mais, assim, né, o que tinha de especial naquele momento ali para que houvesse uma série de presidentes de esquerda, né, que depois foram dar porrada em manifestantes, não sei se foi o Ortega, né, sei lá,
Enfim, não lembro, gente, que eu já estou meio que desatualizada, mas é isso, falei muito, mas é isso aí. Camila. Poxa, eu que agradeço. Oi, gente. A minha pergunta é super curta. Não, mas é porque é isso. Fim do dia, né? Fim do expediente, o negócio já está meio engraçado. Mas, para Maíra e para o Vitor, queria que vocês comentassem, dentro de tudo isso que estamos já conversando e imersos aqui, queria pedir para vocês incluírem, se for possível, os aspectos, dentro de todo esse debate, os aspectos relacionados ao meio ambiente e às mudanças climáticas. Que vocês que lutem, brincadeira. Mas é porque é uma pergunta super simples. A resposta... Mas assim, gente, né? Não precisa ser nada muito aprofundado. Mas só porque, como a gente está falando justamente dessas mudanças e de alguns recortes que fazem parte dessas mudanças super atuais, né, contemporâneas e tal, e desse momento do narizinho, como o Vitor falou, né, do nariz aqui fora da água, caramba, respirando, o que a gente vai conseguir fazer nesses 4 anos? Nenhum jogo tá ganho e tal. A gente também tem, e de todas essas pautas que são super urgentes e importantes para a gente ainda tem uma outra, né, que está junto, na verdade, mas que está aqui correndo e a gente tentando resolver outras coisas, e o negócio aqui acontecendo que é isso, né? Sustentabilidade, meio ambiente, tem muito... e aí eu falei que ia ser só uma frase e já estou aqui. Lá. Mas tem muita... o que eu vejo acontecendo muito hoje é que essa pauta do meio ambiente, né, das mudanças climáticas e tudo mais, ela acaba sendo muito tratada dentro do debate político da esquerda, mas eu acho que as empresas privadas, né, o mundo corporativo, nos últimos, 3, 4 anos, né, desde um pouquinho antes da pandemia ali, tem se apropriado cada vez mais dessa discussão por conta de Pacto Global da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS, né, que a gente se debruça super estudando essas coisas, a agenda ESG, etc. e tal. Então, assim, tem todo, né, tipo, empresas, vocês têm uma super responsabilidade nesse assunto e vocês precisam se movimentar, né, fazer alguma coisa para poder, não precisa mudar o mundo, mas minimamente tentar mitigar os impactos negativos do fazer de vocês e tal. Então, eu vejo que isso tem se apropriado, as empresas privadas têm se apropriado muito desse assunto. As empresas privadas, né, a depender dos seus tamanhos e das suas potencialidades econômicas, acabam não sendo exatamente da esquerda, né, algumas delas, muitas expressivas, mas é uma pauta que é mais debatida na esquerda. Então, eu fico meio, enfim, dividida, não da minha opinião, mas de ouvir, né, esses discursos. E aí, não sei se fez sentido esse final, quando eu resolvi falar um pouco mais. Mas, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre isso. Então, ó, já empolgou mais aqui. Ó. Não, mas é para gravar. Eu passei por isso. Não, meu nome é Pedro, né? Eu sou MC, cara, então esse negócio de microfone aqui eu já tô... Mas, assim, então, voltando um pouco nesse assunto, eu acho que, assim, eu não sou de comunidade, né, mas a família adotiva da minha mãe é uma família branca, rica, e a família do meu pai é de comunidade, eles moravam no Morro da Coroa há muito tempo, e aí eu sou do rap, enfim, muitos amigos meus desse movimento rap não votam, não acreditam na política. Eu vi o Mano Brown falando, eu escuto muito o Mano Brown falando no podcast dele sobre várias coisas. Ele é um cara politizado, né? Eu não sei se isso tem muito a ver com a gente amadurecer, né? Mas, assim, eu acho que essa linguagem difícil
é complicada. Por exemplo, eu estudei num colégio público, né? A parte adotiva tem muita grana, mas não deram acesso para mim. Estudei em colégio público, num colégio muito violento. Boa parte dos meus amigos, a metade foi para o crime ou está morta. Hoje em dia, assim, eu aqui mesmo, aqui no Santo Amaro, eu tenho muito amigo que está na boca ali, e eu vou lá conversar com eles quando eles estão de folga, né? Troco uma ideia, né? Eu sou um cara que tem 2 filhos, então não vou muito, não tenho ido muito, é perigoso. Mas quando a gente chega, um cara lá, tá lá na boca, e fala assim, porra, mano, os caras aqui na pista tá foda, mataram uma pessoa inocente e tudo mais, é aí que eu chego e falo alguma coisa. Porque eu acho que é aí que a gente... E não tem, assim, na minha opinião, não tem que ter muita palavra difícil para falar com um cara. Eu não tô diminuindo o lado intelectual dele. Eu só estou tentando chegar aonde eu estou mais próximo ali. É falando uma gíria, é usando um outro termo. Porque quando a gente fala sobre isso na comunidade, principalmente para essa galera que é um potencial de voto, e a galera que está na criminalidade, ali, que está próxima à criminalidade, ou a galera do rap, que não tem nada a ver com crime, mas que não vota, você vai falar com esses termos, vão te chamar, vão falar, pô, você é um lerdão, tá ligado? Você é um malucão que tá falando de política aqui, cara. Só que no final das contas, a gente tá falando, a gente tá no mesmo lugar, sabe qual é? Tipo, pô, a gente tá no mesmo lugar, cara. O cara que tá no rap ali, ele se entende um pouco ali, tá na esquerda, né? Ele tá desse lado, mas ele não vota porque quando a gente vai falar disso, são sempre palavras difíceis e chatas, e é que a galera sabe o que é já. Sabe qual é? A galera mais velha não sabe, mas a galera mais jovem sabe o que é, sabe, escuta essas palavras, mas não querem, quando você começa a falar isso, a galera fala assim, meu irmão, pô, vem com esse papo não, porque realmente, você está num clube, exatamente, você está no seu clube ali, está na sua piscina, com a sua piscina, todo mundo falando da vida, do Instagram, do que for. Aí você chega pro cara do Diego lado e fala assim, pô, então, vamos falar de política aqui? Pô, meu irmão, tô aqui na minha tranquilidade, você quer ficar falando... É isso, eu acho que a gente tem que usar essas palavras, são usadas mais pra galera que tem mais grana, mano. Tipo, a galera que tem mais grana, que teve oportunidade de estudar em colégios bons, vão falar desse jeito, tá tudo bem também. Mas quando a gente está num lugar onde a galera não tem essa familiaridade, acho que a gente tem que ter um outro tipo de fala, sacou? Tipo, a gente tem que falar de outra forma, aproveitar esses ganchos, esses momentos de fúria, que o cara tá puto lá, porque alguma coisa aconteceu, e você chega e fala, aí, mano, pô, por isso que a gente tem que fazer alguma coisa para mudar, a gente tem que, sabe qual é? Eu acho que falar sempre disso é chato, na minha opinião. Sabe qual é? Eu tive um pouco de cabeça para poder estudar, me esforçar para estudar, para ir para uma faculdade, para melhorar minha vida, mas eu, particularmente, acho chato o pessoal ficar falando sobre isso. Eu acho que tem outras maneiras de falar, de entrar na cabeça da pessoa para trocar uma ideia. Enfim, é isso, assim. Oi, gente, boa noite. Peraí. Pronto. Bom, eu queria aproveitar... Como é teu nome? Pedro. Concordo muito com o Pedro. Queria fazer essa provocação. É muito interessante quando a gente para pensar que a gente ganhou a eleição, mas quase não ganhou, né? Estava ali num tropeço e foi por muito pouco que a gente não ganhou. Então, não dá para comemorar. Eu acho que começa por aí. Tem que ficar sempre muito atento a tudo que está acontecendo. E aí, eu venho pensando o quanto a gente tem batido cabeça nos últimos anos e a crescência da direita e da extrema-direita nesse lugar que o Pedro traz. Porque, enquanto esquerda, a gente está falando para a bolha. A gente não está falando com as pessoas, não está falando nem com a base, que entende a base trabalhadora, mas não está falando com esses 2 a 5. A galera que está ganhando de 2 a 5, ela está ascendendo. A gente está no sistema capitalista, onde as pessoas estão ascendendo economicamente, e foi vendido para elas, inclusive pelo próprio governo Lula, que, a partir de agora, você pode comprar picanha, você pode comprar seu carro, você pode ter seu apartamento, você começa a ter acesso a bens econômicos. A gente não está falando de direitos sociais. Então, a partir desse momento, a pessoa não vai querer ouvir questões voltadas a feminismo, a gênero, a raça,
O Vitor falou de colorismo. Tem gente que nem sabe nem que porra é colorismo, está falando de colorismo branco por aí. Então, vamos dar uma volta para entender um pouquinho, porque você escuta na internet e começa a falar umas coisas que... Então, são palavras que não chegam, como o Pedro falou, sabe? As palavras não chegam. A gente fala para a bolha. Quem está aqui é uma bolha. A gente não pode ser... não olhar para isso e entender que a gente está falando para uma bolha. Então, me preocupa isso, porque a direita ela chega nesse lugar, muitas vezes, pela igreja. A igreja, de fato, ela não é maioria conservadora, mas por que eles chegam lá e conseguem levar esse discurso? Eles levam porque quem vai para a igreja vai porque tem uma necessidade. A igreja só começou a dominar os morros, dominar os quilombos, dominar as aldeias indígenas, porque levaram ajuda, necessidade, acolhimento. E como você vai falar que isso é o contrário do que a pessoa está dizendo e teu pastor vem falar, que tal coisa é assim ou é assado? Entende? E aí, o Pedro falou muito bem, as pessoas não vão querer discutir, falar, você tem que atingir o que está falando para elas. Por exemplo, a minha mãe. Minha mãe votou no PT a vida inteira, aí, em algum momento, ascendeu um pouco economicamente e tal. Nessa última eleição, ela não votou no Bolsonaro, meio assim, porque tem aquela coisa do Lula, foi super colocado num lugar também de, né, putz, não sei se roubou, não sei se não roubou, não sei tal. Votou no Lula, mas, ao mesmo tempo que o Vitor falou da questão que a gente perdeu muito feio no Legislativo, votou num cara do Uber, que estava lá se candidatando com bandeira do Uber, porque o marido dela faz Uber. Então, é isso, é esse lugar que as pessoas vão se tocar. Quando o Vitor fala que o pai dele vai querer votar alguém, que está lá falando sobre... Porque é essa pessoa que vai ajudar individualmente ela. Não, vou votar no cara do Uber porque ele vai trazer propostas para melhorar a vida do meu marido. Eu sei que políticas sociais são importantes, mas fazer política só para pobre vai me atingir em que lugar? Onde eu, pessoa, indivíduo, vou ter um benefício a partir dessas políticas. Porque as pessoas não entendem que as políticas deveriam ser universais, que o SUS está aí para todo mundo. Ela está achando que está fazendo política só para pobre, porque agora que eu entrei nessa nova classe média, eu não estou usufruindo. Porque agora eu posso ter meu plano de saúde, que a empresa paga, eu tenho o meu carro, eu estou consumindo, e aí essas políticas não me atingem, eu não vou comprar minha casa, minha vida, entendeu? Conseguir financiar meu apartamento. Então, são coisas que, como você dialoga com essa população? Eu acho que é muito complexo, e a gente entra num lugar muito perigoso de querer dialogar para a bolha. E aí, eu acho que, só para finalizar um pouco, a Tati falou que ela vai falar um pouquinho sobre junho, é aprender um pouco com a direita, né? Porque a direita se organizou. Se a gente para olhar o movimento de organização que foi feito em junho, a partir do momento que vai para a rua para falar dos 20 centavos, e a proporção que aquilo toma, e começam a se acender dentro das manifestações, pautas de direita, e aproveita-se do momento em que está super politizado e que as pessoas estão falando muito de corrupção e que está toda aquela situação de falar mal da Dilma, já uma tensão ali. Lula, né, já sendo culpado de várias coisas, se pega esse lugar. E é a partir daí que você ganha uma aproximação das pessoas, no sentido de que, olha, eu fui para a rua por 20 centavos, começou a ter toda uma manifestação, começou a ter toda uma violência, que também tem que lembrar que o que acendeu muito a ira das pessoas que não estavam ali antes foi a violência, né? O papel da mídia, acho que também é importante entender o papel da mídia, né? Você formar esse senso comum. Se a gente for olhar os jornais da época, durante muito tempo, se falou muito da questão da Lava Jato. Quando a gente vai para a rua, as pessoas vão para a rua para os 20 centavos, está criminalizando aquelas pessoas. Aí, de repente, começa todo um movimento policial ali, de repreensão, e aí muda-se um discurso. E aí as pessoas começam a tomar a rua e começa a se falar de manifestação pacífica. Qual o lugar da mídia? Porque a mídia também está formando esse senso comum das pessoas. Então, se a gente não entende como a gente dialoga com essas pessoas, a gente vai falar sempre a nossa bolha. Então, acho que um pouco dessa contribuição que o Pedro trouxe, eu queria falar, queria que vocês pudessem abordar um pouco mais do como a gente aprende, talvez, observando como a direita se organizou para chegar nessa galera. Porque não adianta só a gente dar sorte. Porque a gente deu sorte, gente, não pode negar. Foi um trabalho duro, mas foi sorte. Talvez o carisma de Lula, toda a merda que o Bolsonaro fez, mas se fosse outra pessoa, a Haddad não conseguiu há 4 anos. Sabe? Então, acho que é mais ou menos nesse lugar. Obrigada.
Boa noite. Meu nome é Melga. E só para fortalecer, ou nessa mesma narrativa que Anne e o Pedro também, enfim. Também. Então, vamos lá. É muita coisa, minha mente fica viajando aqui, mas vai sair. Eu sou formado em arte e durante a minha graduação, vou te falar como é que a gente fala sobre política de uma forma tão densa para um grupo em que ainda a mentalidade está em cacos, está em pedaços. Entendeu? E isso, eu, na minha graduação, a comunidade preta, né, o corpo já é bastante, entendeu, massacrado, enfim, é um corpo político. Só às vezes eu entro em espaços que meu corpo não quer entrar, entendeu? Saio do espaço já com a minha mentalidade, com a minha mente ferrada, entendeu? Tentando assimilar o que está acontecendo comigo, porque meu corpo está... O que é isso acontecendo? Entendeu? E ainda tem que pensar ainda em política, sendo que meu corpo já está aí. Enfim, aonde eu quero chegar? Eu, na minha graduação, no meu trabalho final de curso, o tema é corpo fechado. Que eu, nessa pesquisa, né, eu fiz um trabalho que eu me deparo com que a comunidade preta precisa de cuidado, de acolhimento. Entendeu? Aí eu chego e falo assim, estou com os meus, e os meus não me acolhem. Os meus não tem nem empatia, não tem nem... Irmão, se vira aí. Entendeu? Então tem muita coisa que é nos atravessados, sabe, o tempo todo, que pesa, como Pedro, né? Pesa. Voltar. E meus trabalhos... A arte já é um lugar, entendeu, que, nossa, é resistência, é enfrentamento, e a minha arte, performance, ligado também a ritual, é um outro enfrentamento, entendeu, que as pessoas colocam muito com macumba, e macumba, entendeu, aí parte para uma outra coisa, como ele falou que tem vocação para falar de religião, então... Enfim, a macumba, que é algo brasileiro, entendeu? Que é nosso, a gente também tem que renegar isso. Enfim, é muita coisa sendo atravessado, é muito jogo, sabe? E que eu acho que falta muito, assim, eu reparando, até conversando, 2 semanas atrás, eu estava conversando com uma amiga minha, né, preta, ela falou para mim, amigo, eu na última eleição votei em uma pessoa branca. Porque não tem... uma outra pessoa preta, sabe, assim, que converse com as minhas questões, sabe? Com as minhas questões. E também tem isso também, dentro da própria comunidade, a gente somos diversos. E também... E aí, entendeu? E também existe o pacto lá, né, da branquitude, entendeu? E está ali, está enraizado, está estruturado e acabou. E a gente está ainda se formulando, ainda tá, sabe, entendendo o jogo, porque, de novo, eu também, na minha pesquisa também, eu trago também, tipo assim, está tendo uma nova manutenção, né, de escravidão, de censura, sabe? Tudo muito mais ardiloso, que a gente está tentando lidar com esse novo esquema, entendeu? Para sobreviver dentro do circuito. Então, são muita coisa que eu fico assim, gente, é bem complicado, entendeu? E conversar com os nossos, né? Aí tu começa a olhar, cara, é muitas camadas, muito, entendeu? E eu concordo com você também, qual é o seu nome, Vitor, né? Então, por exemplo, que o Vitor falou, que às vezes realmente é importante, entendeu, a gente usar termos para poder conseguir com que o outro entenda e também quebrar algumas amarras, sabe? Porque ainda tem pessoas que é fechada ainda. Você falou um certo nome, você falou certa palavra, a pessoa já bloqueia, se fecha e sai correndo. E você fica batendo ali falando para a parede. Entendeu? Então é importante a gente, entendeu, ainda utilizar essa estratégia de utilizar bem as palavras, vamos lá,
entendeu? Para chegar no objetivo, dançar, entendeu? Sambar, entendeu? A ginga, entendeu? Para poder conseguir passar, né, por tudo isso. É isso, gente. É a última. Então, tem que falar no microfone, né? Realmente é horrível. Eu fico muito feliz que a gente está tendo esse debate sobre como dialogar, porque realmente é algo que eu penso bastante também. Em geral, eu concordo com você, Vitor. Eu também evito usar certos termos, porque as pessoas se fecham para isso. E eu discordo um pouco... desculpa, não sei o seu nome. Eu também, Camila. Eu acho que a direita não chegou com o pé na porta, não, cara. Eles chegaram falando, oi, tudo bem? Sua vida está uma merda? Sabe? Então, vamos conversar. E aí se deu um grande processo, longo, complexo e intenso. Então, eu acho que a gente tem que começar por aí. Tipo, tem um diagnóstico, né, muito debatido, que a gente precisa recuperar a revolta antissistêmica. Né? Tipo, que, hoje em dia, o cara que está revoltado, que está ressentido, ele está caindo para o lado do bolsonarismo. E a gente precisa falar, cara, olha só, para usar os termos que a gente usa. A gente está vivendo numa fase de capitalismo tardio, de crise climática. A questão do Uber, por exemplo, cara, é uma questão extremamente capitalista, sabe? Tipo, como é que a gente vai falar isso com a sua mãe, entendeu? Então, eu, no primeiro momento, também evito usar alguns termos. E, bom, acho que a questão que fica é essa, como recuperar a revolta antissistêmica, sabe? Obrigada, Camila. Obrigada a todo mundo. Ó, não estou nem travando contato ocular aqui com ela. Vamos olhar para as outras pessoas. Eu acho interessante que tudo me pareceu retomar muito a questão dos nomes, né? Dos nomes e as coisas. Se existe classe média, se não existe, se isso é um nome, se a gente pode deslocar os nomes. E sobre isso, né, como que a gente deve falar com as classes populares, e aí respondendo a sua pergunta ainda, né, sobre por que a esquerda se afastou das classes populares, mesmo que a gente queira chamar elas hoje de classe média, mas se depois a gente quer chamar de classe popular, a gente chama como quiser. Eu não acho que é porque a gente usa nome difícil. Eu acho que é porque a gente quer falar, a gente não quer ouvir. Eu não me vejo... com capacidade de discutir com uma pessoa de classe popular num lugar de eu ensinar ela o que é feminismo. Eu não tenho como fazer isso. Uma mãe que criou não sei quantos filhos, que faz, que acontece, que realiza, que é tudo nessa vida. Não importa que ela vá na igreja, aquela mulher tem muito que me ensinar sobre a autonomia de mulheres. Então, eu acho que é menos sobre o que a gente fala e o quanto que a gente tem que ouvir para aprender a se comunicar. É claro que nos limites dos nossos lugares de fala. Eu, por exemplo, sou uma professora. Vai ser difícil eu falar, sei lá, como se eu não fosse. Eu tenho que saber que eu tenho esse limite da minha profissão. Ele é um artista. E não adianta ele achar que vai se despojar desse lugar. É como que a gente vai se conseguir, com a nossa escuta, se colocar em cada situação. Eu acho que parte daí. Agora eu vou pegar aqui a repescagem da minha letra que eu não entendo. Vamos lá. Eu quero dialogar com uma coisa que é essa questão do legislativo conservador. Assim como eu acho que dá para a gente disputar alguns grupos sociais, eu acho que dá para disputar esses legisladores. Eles não são necessariamente isso ou aquilo. Conforme a popularidade do governo aumenta, e eles querem se eleger acima de tudo, eles podem pendular. Eu acho que o Congresso que se elegeu é um Congresso, sobretudo, fisiológico, em virtude das emendas e num certo processo de retroalimentação dentro da própria classe política. Então, assim, eu acho que dá para disputar o Congresso também. E, diferentemente, não sei quem foi que falou que que uma coisa eu discordo de você, que não dá para comemorar. Eu acho que dá muito para comemorar. Primeiro, porque eu acho que sempre dá para comemorar. Sempre dá para... Esse negócio passei na primeira fase, não vou comemorar porque eu posso não passar na segunda. Comemora agora exatamente por isso, que você não sabe se vai passar na próxima. Exato.
Então, eu acho que temos que comemorar, temos que nos empoderar com essa vitória. Isso é diferente de ter salto alto. Mas é assim, olha, a gente conseguiu uma conquista histórica. E a gente não pode deixar isso passar. E por que eu estou falando isso e eu vou encerrar, dialogando com junho de 2013? Porque há um elemento que perpassa 2013, 2015, 2016 e que se arvora agora no momento atual, que é uma posição de alguns movimentos da sociedade civil organizada que, não conseguindo fazer esse diagnóstico que a gente está fazendo aqui, de que nós vivemos numa sociedade em que as pautas da inclusão de minorias demográficas e não demográficas, ela não é hegemônica. Então, se a gente consegue fazer articulações instáveis e ganhar o poder, a gente precisa apoiar aqueles que lá estão. Porque, senão, nós, com a nossa capacidade de organização social, que vem de uma tradição, porque a gente sempre esteve do outro lado, do lado de quem não está no poder. Então, a gente tem uma experiência em organização, em fazer movimento social. A gente usa isso, cria um palco, e quem dança nesse palco é a direita. Foi o que aconteceu em 2013, foi o que aconteceu em as manifestações de 15 e 16, e é o que pode acontecer agora, com as manifestações contra o novo arcabouço fiscal ou contra qualquer coisa. A gente pode discordar do governo, mas a gente tem que ter essa preocupação de não montar um palco para outras pessoas dançarem. Enfim, gente, muito obrigada pelas perguntas, foram maravilhosas, eu adorei, eu não respondi várias. Não estou nem te olhando. Sobre uma coisa que eu só vou te falar é o seguinte, Itzvan Metzaros, a única coisa que eu li sobre isso, capitalismo, socialismo ou barbárie, aí ele fala uma porção de coisa meio ambiente, mas não é meu tema de estudo. Mas ele é ótimo, Itzvan Metzaros. É o único Mesaros do planeta, escreve Mesaros para vir ele, é isso. Olha só, gente. Muito bom, né? Muito boas perguntas. O bom é que vários assuntos tocaram e aí a gente consegue fazer uma grande resposta e depois falar de meio ambiente. Mas numa próxima conversa, tá? Assim, eu acho que a questão da linguagem, a Camila trouxe uma coisa que é importante, que o símbolo ele te coloca no lugar, né? Olha, o que eu estou falando aqui é sobre racismo. O que eu estou falando aqui é sobre feminismo. O que eu estou falando aqui é sobre homofobia. O que eu estou falando aqui é sobre meio ambiente, às vezes. Né? Enfim. Mas não é sobre ouvir mais só. Isso é importante que a Meira falou, concordo plenamente com ela. Mas é sobre... Tá, eu não vou abandonar meus símbolos, eu só vou escolher a hora certa. Né? Uma coisa é eu chegar para você, por exemplo, para uma pessoa que está conversando comigo, ela começa a falar e ela fala alguma coisa que eu sei que é um termo racista, e eu corto ela e digo, seu racista! Aí ela... Cara, perdi o raciocínio. Cara, Vitor tá chato com esse negócio de racismo toda hora. Não consigo nem falar com ele mais. Outra coisa é eu chegar no final da conversa e falar assim, tudo bem, mas aquilo que você falou, pô, cara, ele dá uma evitada, porque criado mudo, entendeu? Negócio de uma... Não é legal por isso, tem uma história, vou te contar a história. Aí conta a história pro cara, verdade, maneiro. Pô, vou dar uma evitada, aí vai falar de novo 10 vezes. E tu vai falar, não te falei? Pô, não vai falar, seu racista, tá vendo? Entendeu? E esse cancelamento, a gente está reproduzindo na rede social na vida, né? A gente tá, aí as pessoas cansam de falar aquela coisa assim, ó, descansa militante. Tem um monte de comentário assim, descansa militante, não sei o quê. É um saco, né? Te cancelam. Mas é porque a gente não tem também um pouco de tato. E aí você colocou uma coisa importante, falou assim, que até a outra Camila refutou. A esquerda fala um monte de... A esquerda é escrota, foi isso que você falou, não foi? A direita é escrota. Eu estou pensando em... Desculpa, é todo mundo escroto. Rebobina. A direita é escrota, chega com o pé na porta. É porque a direita já concorda com aquela velhinha. A velhinha já concorda com a direita. Dá para chegar com o pé na porta. Imagina você chegar em casa para tua mulher e falar assim, tu é linda! Ela fala, sou mesmo, vou te beijar. Entendeu? Não tem discordância nisso. Então não tem por que você ter tato. Entendeu a história? Como é que você vai discordar? Como é que a pessoa vai brigar com você? Quem tem que fazer quem tem que ter parcimônia, jogo de cintura, ginga, dança? É a gente. Se a gente quiser ganhar um campo que não é nosso. Enquanto aí alguém falou em falar para a bolha, a Anne falou em falar para a bolha, e o Pedro falou em falar com a galera numa linguagem que eles entendam. Para a bolha a gente pode falar nas paradas, né? Agora,
Então, peraí que eu vou olhar aqui. Melga. Melga chega para mim e fala assim, a corporeidade, e aí você, né? Aí começa, Papa Peoples, e a Tchananinas, e lá a nossa ancestralidade através do corpo, movimento, né? Eu vou falar assim, pô, nada a ver, esse papo tudo torto, tudo errado, mano. Agora, quando o Pedro fala quando morre alguém, eu comento uma questão política através daquele fato, na verdade está mobilizando uma punção que o cara entende, porque o pobre entende a miséria da vida. Não é a miséria só financeira, é a miséria da vida. É a possibilidade da morte que bate na porta do dia, um dia acontece. Acontece com ele, acontece com o filho dele, acontece com a vizinha dele, acontece com a professora. E aí ele, às vezes, nem chora, né? Tu deve ter visto isso várias vezes. Pô, mano, morreu meu pai. Pô, mataram meu pai, pô. Aí tu fala, pô, mataram teu pai, tu tá aqui? Pô, cara, tem que estar, pô. Isso vai acontecer cedo ou tarde. E aí, nesse rolê, tu pode até conversar com o cara. Mas tu não vai falar pra ele, a necropolítica, Pô, o cara fala, ó, cala a boca, tu tá falando besteira. Então, nesse sentido, é que eu acho. Agora, ele vai chegar na necropolítica. Mas ele primeiro tem que mobilizar, trazer o cara pra ele. Tá comigo? Tá no meu bolso? Agora eu vou te dar o nome desse negócio aqui. Isso aqui é necropolítica, foi um tal do Mbembe que falou, nananã. Falou, maneiro. Mó papo de nerd, mas é maneiro. Né? E por último, só para não deixar a Ingrid ir para casa totalmente insatisfeita, porque a gente mora junto, né? E aí essa satisfação pode dar uma reverberada, né? Eu acho que assim são pautas, né, que sustentabilidade, na minha leitura, e eu também não sou especialista, não estudo sustentabilidade, meio ambiente e tal, mas na minha leitura, sustentabilidade ela vai falar em sociedade sustentável e ela vai tocar em meio ambiente, da mesma maneira que ela vai tocar em temas de igualdade, de equidade, da mesma maneira que ela vai tocar. Então, e aí, voltando ao exemplo que eu dei da eleição americana, onde o Partido Democrata se sente na necessidade de ter um guarda-chuva que abrace várias causas, infelizmente, para nós, que somos de esquerda, que somos, ou que damos outros nomes para nós, né, de alguma maneira, eu sou progressista, não progressista, então, a gente vai dando os nomezinhos, a gente meio que mal entende em que lugar que a gente está, mas para nós que não somos aquela galera, aqueles outros, a gente vai ter que dar uma papirada, só para usar o termo da galera, vai ter que dar uma papirada nessas paradas. A gente vai ter que entender que está rolando o meio ambiente, que está rolando a discussão sobre mudança climática, que isso é um papo sério, que isso é uma coisa importante, e que as empresas estão engajadas nisso porque está mobilizando as funções capitalistas do crédito de carbono. É porque se for tirar isso, cara, ninguém fala, aí, para de emitir carbono aí, gasta o dobro do que você gasta, não vou te dar nada por isso, mas a gente quer um mundo melhor. Você não concorda? O cara vai rir de você. Né? Não tem isso. Então, tem horas que existe um ideal e existe o real. E o real, infelizmente, ainda é um mundo capitalista, de organização capitalista, um capitalismo selvagem, voraz, e que a gente precisa jogar com ele, porque é a regra do jogo que a gente está vivendo hoje. Eu acho que a tal revolução que a gente sonhou, o ser humano universal e tudo que a gente sonha ainda, ela vai chegar, ela pode chegar. Mas ela pode chegar como objetivo adiante, não como necessariamente objetivo. Porque se você fizer a revolução na casa da mulher que você bateu, e aí, para encerrar, é a casa dela, né? Então ela vai bater a porta na sua cara. Então é um processo, é uma progressão pedagógica, só para usar um termo da galera que é da licenciatura, alô da licenciatura, é uma progressão pedagógica. É isso, gente. Semana que vem, eu não sei.